O tema de hoje é um bate-papo honesto que eu quero ter com você. Mas não é para te assustar ou desanimar, nada disso. É que eu acredito que a informação certa no momento certo pode salvar muitos negócios antes que eles quebram. Eu vejo com muita frequência. Pessoas começam cheias de energia, cheias de disposição para começar, criam um perfil, faz as primeiras vendas, estrutura o seu negócio e em algum momento as coisas começam a não fechar. O dinheiro some, o ânimo vai embora, e aí ela acha que o problema é o quê? Que é ela, que ela não tem talento para aquilo, que o mercado tá difícil. Mas a maioria das vezes não é o que o problema tá na pessoa ou tá no mercado, é porque provavelmente ela caiu em um desses grandes erros que eu vou trazer para vocês. Mas sabe o que é melhor de tudo? Todos eles têm solução e podem ser corrigidos. Então fica comigo até o final desse episódio porque eu vou mudar o rumo do seu negócio. E sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Original Cast. Já chegamos aí, gente, no 13º episódio. E esse episódio, ele é muito legal porque, como eu disse, ele vai ser mais ou menos um bate-papo dos erros que eu já cometi na minha empresa, que quase me levaram à falência. Mas, como todos os erros, a gente deve aprender, reaprender, se reorganizar com eles para poder fazer diferente nas próximas vezes. Já peço perdão de antemão se eu tiver com uma voz nasalada, porque eu estou sarando de uma gripe aí, mas o importante é ter podcast. O primeiro erro, que eu acho que é o mais padrão de todos, é precificar no achismo. A gente, primeiramente, começa a olhar nosso concorrente. A gente quer saber o quanto que eles estão vendendo, qual a margem de lucro eles estão praticando, sem entender a estrutura de custo daquele concorrente. A gente não sabe por quanto ele está comprando as peças, o volume de compra deles, a negociação com os fornecedores, a gente não sabe quais são os custos de empresa dele. Então, se basear somente na concorrência é um tiro no pé. Porque, como eu disse, você não sabe qual é a estrutura do negócio dele. Então, o primeiro passo é você fazer a sua própria estrutura de precificação. Fazer todos os seus custos variáveis, custos fixos, custos com embalagem, com operação, tudo bem distribuído para você chegar na sua árvore de custo ideal. Não é baseado na concorrência, é baseado nos seus custos, nas suas necessidades. Aí vem o valor percebido. O que que é o valor percebido? Se você fez todos os seus custos e você chegou que esse colar que eu estou usando, ele vai custar R$ 50 e você olhou para ele, você olhou o concorrente e falou, nossa, meu concorrente vende algo semelhante por 300 e está vendendo. Aí vale a pena você usar a percepção e querer fazer uma comparação, mas você partiu do pressuposto que os seus custos estão todos certos. Aí você vai querer colocar a margem de lucro baseada no mercado. Até aí tudo bem. Mas a precificação, ela quebra o nosso negócio porque nós não pagamos as nossas contas. A gente vende X número de peças e quando chega no final do mês, não tem dinheiro, porque a precificação está errada. A margem de lucro que você vai colocar, que é lá para frente, você pode colocar baseado no mercado, baseado nas suas necessidades. Agora, a precificação, ela é baseada 100% na estrutura de custos do seu negócio. E vamos para o segundo erro, que ele é muito complicado e ele acontece demais, que é misturar o dinheiro do seu negócio com o seu dinheiro pessoal. Então, se você usa a mesma conta para tudo, para vender a semijoia, para fazer mercado, para pagar conta de luz, para comprar o lanche da tarde, esse erro é muito mais perigoso do que parece. Porque quando está tudo misturado, você nunca sabe quanto realmente o seu negócio tem. Você paga uma conta pessoal sem perceber que era dinheiro separado para comprar o seu estoque. Você compra uma peça nova sem saber que aquele dinheiro já tinha um valor destinado para uma conta pessoal. E no final do mês você vai tentar entender o que aconteceu, mas você não consegue porque tudo virou uma bagunça, virou uma mistura. Ficou impossível de você separar. E aí você precisa repor o estoque e não tem mais dinheiro porque você já usou em outra conta que você pagou. E você tinha aquele dinheiro, mas você gastou de outras maneiras e você acabou ficando sem. Sempre você vai cobrir um e descobrir o outro. A solução é muito simples, mas precisa de disciplina. Você precisa de uma conta separada do seu negócio. Pode ser uma conta digital, gente, gratuita, Nubank, C6, essas coisas. Mas todo o dinheiro que entra tem que ir para essa conta. O gasto que você tem que se vir dessa conta. O seu salário vai para essa conta. E aí você pode fazer algumas retiradas para você pagar as suas contas, mas você vai separar.
vai ter clareza que todo o dinheiro que entrou ali é do seu negócio. Então você vai ver que você tem lá sobrando R$ 10.000 e você faz a separação, 5.000, sempre 50% do capital de giro. Metade vai para repor estoque, mais 20% vai para fazer algum tipo de compras emergenciais. Então sobrou ali 5, 10%, pode ser a sua retirada, mas você tendo uma conta sua separada, você tem clareza da saúde do seu negócio e não fica aquela mistureba, aquela coiseira de informação que no final do mês você não sabe para onde você vai e da onde você veio. O terceiro erro, que principalmente para quem já revende e precisa repor estoque, é comprar estoque sem nenhum critério. Você entrou no site do seu fornecedor, no site do Original Joias, só tem peça linda, gente, é natural, normal isso acontecer, só modelos lindos. Aí você foi lá e comprou uma grande variedade de modelos, fez uma compra muito grande. Se animou, né, desassociou ali do que você precisava mesmo, gostou de tudo, comprou de tudo um pouco. Aí chegaram as peças, você fotografou, colocou no Instagram, ficou a coisa mais linda do mundo. Só que não vendeu. Por que que não vendeu? Porque você comprou peças no impulso, sem olhar realmente o que você vende, o que o seu público procura. Você não fez uma análise de estoque para ver o que você tem parado e comprar peças para poder complementar o estoque parado e fazer aquele estoque girar. Estoque parado é dinheiro dormindo e dinheiro dormindo não paga suas contas. Então, o estoque, a compra do estoque é um grande erro, a gente comprar no impulso. Nós precisamos ter cautela. Precisamos estudar o que o nosso público compra. Seu público só compra peças cravejadas, minimalistas. Não vale a pena você investir em estoques de peças maximalistas de chapa que não tem pedra. Você sabe que aquilo não é o que seu público precisa. Óbvio que você precisa inserir peças diferentes para dar uma variedade no portfólio. Tudo a ver. Mas você gastar o seu dinheiro, que era para fazer reposições para sua loja, em novidades que não tem nenhum tipo de estratégia de planejamento, também é um tiro no pé. Porque depois, vamos lá, você comprou aquelas peças que você achou lindas, ficaram encalhadas, você não vendeu, não girou dinheiro, você não tem dinheiro para comprar o quê? As peças que estão pedindo, que são as suas reposições. As peças cravejadas, minimalistas que todo mundo compra. Estou dando um exemplo de cliente para cliente. Eu tenho cliente que só compra peças grandes maximalistas. E ela não vai colocar brincos muito pequenos, peças muito pequenas, porque ela entende que o público dela não absorve o tipo de mercadoria pequena. Então, tem que trabalhar com dados, gente. Eu sou grande fã dos dados. Nunca tome decisões sem se basear em dados da sua empresa. Então, não faça compras por impulso, se não tem a ver com o mercado que você está atuando. Então, se trabalha só com esse tipo de mercadoria e você tem um dinheiro ali calculado para fazer reposição, faça a reposição que você tem certeza que vai vender. Tem que ter peça, tem que ter variedade. E quiser comprar, dar uma arriscada, comprar coisas que não tem a ver tanto com sua linha, faça de forma consciente, uma peça ali, outra ali, para fazer o teste. Mas comprar estoque demais também é um grande erro que quebra a sua empresa. E já puxando esse gancho da necessidade de análise de dados, o quarto erro é não ter controle nenhum do seu financeiro. Você não sabe quanto que você vendeu no mês passado, quanto você gastou com o fornecedor, qual peça que você vendeu que mais te deu lucro, se seu negócio cresceu ou encolheu nos últimos 3 meses. Se você travou em alguma dessas perguntas, você está operando no escuro. E operar no escuro é perigoso porque você pode estar perdendo dinheiro há meses e você nem sabe. Tem muita gente que sente que o negócio está indo bem porque tem movimento. Então tem cliente procurando, tem cliente mandando mensagem, algum pedido para embalar, o perfil sempre recebe algum tipo de comentário, seguidor novo, curtida. Mas você pode ter muito movimento e estar encolhendo ao mesmo tempo. E quando você descobrir, vai ser tarde demais para corrigir. Você não precisa de um sistema caro, de um contador logo de início. Use a planilha simples, gente. Excel, caderno, papel de pão, anota tudo que entrou, que saiu, que sobrou. Todo dia, ou toda semana pelo menos. Esse hábito pode parecer chato no início, mas é ele que vai te mostrar se você está de fato evoluindo ou está iludida com esse movimento. Porque negócio que não se mede, você não consegue melhorar. Então, como eu vou tomar alguma ação,
fazer algum tipo de estratégia se eu não sei aonde eu estou? Como que está a saúde no meu negócio? Como que eu vou fazer algum tipo de promoção se eu não sei qual peça me dá mais lucro ou menos lucro? Porque vai que eu faço promoção de uma peça que eu vendo super bem e me dá super lucro, enquanto é uma peça lá que está encalhada que eu poderia estar fazendo promoção dela. Como que eu sei se eu posso fazer um dia de frete grátis se eu não sei se eu tenho muito gasto ou pouco gasto com frete? Como que eu sei o quanto eu preciso crescer se eu não sei qual que é o meu ticket médio? Para quantas pessoas eu vendo? Qual o valor médio de cada compra? Quantas peças eu tenho em estoque? Parece muito óbvio o que eu estou falando, mas 70% das revendedoras não têm controle financeiro, não têm controle de dados, não sabem aonde estão, qual é a situação delas atual. Se eu perguntar para a maioria agora, quantas peças você tem em estoque? Não sabe responder. Quanto que você vende em média por mês? Pode saber por cima. Quantas clientes você tem ativas? Quantos clientes você perdeu? Gente, são dados que parecem ser bobos, mas vão ditar a saúde do seu negócio. Se você não tem esses dados, você não está levando seu negócio a sério. E o quinto e último erro é desistir na fase do plantio. Esse último erro é diferente dos outros, ele não é um erro de gestão, ele é um erro de expectativa, de mentalidade. E ele dói mais porque geralmente acontece quando a pessoa já estava no caminho certo. Você já se pegou olhando para o perfil de outra vendedora e pensando, por que ela está crescendo tão rápido e eu ainda não? Vocês começaram mais ou menos na mesma época, mas ela parece estar à frente de você. Tem mais seguidores, mais engajamento, mais vendas, aparentemente, né? E aí fica aquela vozinha, será que isso aqui não é para mim? Será que eu não tenho o perfil certo para isso? Por que ela é melhor do que eu? Mas o que você não sabe é que essa outra revendedora parece estar tão à frente, mas ela pode estar no meio de uma jornada que começou muito antes da sua. Você está comparando o seu começo com o meio de outra pessoa. E essa comparação é traiçoeira, porque ela te faz desistir de algo que já estava no caminho certo. Negócio de semijoias tem uma curva. Você começa, está plantando, construindo o perfil, ganhando a confiança do cliente, aprendendo como que vende aquele tipo de peça. E essa fase exige paciência, exige consistência, mesmo quando parece que ninguém está olhando. As pessoas que chegam no resultado são as que continuaram quando estava difícil. Não as que tinham mais talento, não as que tinham mais dinheiro para investir, as que continuaram. Então, se você está nessa fase, eu quero que você ouça isso. Você não está atrasada. Você está no processo. E o processo leva tempo. Quando a gente costuma ficar se comparando com a grama do vizinho, que sempre parece mais verde, você não sabe como que ela plantou aquela grama, o que que ela passou para chegar na grama verde. Então nunca é saudável você se comparar com as outras. Se comparar com as outras empresas, com as outras pessoas, com as outras revendedoras. Cada uma tem o seu caminho, o seu começo, o seu meio, o seu plantio, a sua colheita. Não cabe a você se comparar, você é muito mais merecedora do que isso. Então respeite o seu processo, respeite a sua colheita, respeite o seu plantio. Se você começou a ter resultado, você está no caminho certo e faz parte ter um declínio no meio, faz super parte. O importante é continuar, porque você pode até trocar de negócio, eu não quero mais vender semijoias, vou vender bolo de pote. Vai ter o crescimento, vai ter o nível de maturação e neutralização, vai ter o declínio, onde a gente tem que se reorganizar para ter a subida novamente. Isso faz parte de qualquer negócio. A gente espera que os resultados cheguem muito rápido, porque a gente está se dedicando demais. Estou demandando muito tempo meu. Estou demandando muita energia minha. Eu quero que as coisas aconteçam rápido. Nada acontece rápido. Tudo que vem fácil, vai embora fácil. Se eu tenho uma estrutura correta para te manter e te fazer seguir, você não vai conseguir crescer com estrutura. Você pode ter um pico de vendas, mas aquilo não se sustenta. Por quê? Não teve a estruturação. É igual construir um castelo num chão de areia. Lindo, mas não tem estrutura nenhuma. Então vamos recapitular os 5 erros que quebram os negócios de semijoias. Primeiro,
precificar machismo copiando concorrentes sem fazer a conta de verdade. Segundo, misturar o dinheiro do seu negócio com o dinheiro pessoal e perder o controle do próprio caixa. Terceiro, comprar estoque sem critério e deixar dinheiro parado em peças encalhadas. Quarto, não medir o financeiro e só descobrir que algo estava errado tarde demais. E quinto, desistir antes de ver o plantio virar colheita. Você já se reconheceu em algum desses erros? Não tem problema, gente. Reconhecer é o primeiro passo para a gente conseguir mudar. E se esse episódio fez algum sentido para você, depois escute ele de novo, faça anotações como se fosse um diário do seu negócio, porque você pode sim desmembrar o seu negócio e ter uma noção mais clara de quais erros você está cometendo, qual o nível que você está e aonde você consegue chegar. Conhecimento é tudo. Eu estou aqui para passar o máximo que eu puder para vocês. A Original tem 36 anos de história. Eu estou aqui na frente da Original há 17 anos. E eu posso falar, nunca foi fácil. Mesmo quando parecerá tudo muito bom, vão ter momentos que vão nos fazer repensar e querer desistir. É natural do ser humano. O que a gente não pode deixar acontecer é a nossa mentalidade virar parte da nossa ação. Porque quem comanda primeiro é sempre o cérebro. E nós que temos que decidir o rumo do nosso negócio. Se eu tivesse desistido lá atrás, eu não estaria aqui com vocês. Se eu tivesse desistido lá atrás, a Original não teria crescido tanto nos últimos anos. Então, eu prometo para vocês, vai valer a pena. Grande beijo, até a próxima quinta-feira.